Fala, nação cabeça de queijo, tudo bem? Pistola na área para mais um vídeo do canal. Vamos falar da nossa vitória natalina. Packers 24, Cleveland Browns 22. No sábado de Natal mágico em Lambeau Field. Só faltou aquela neve para trazer aquele clima agradável, aquele clima nostálgico em Green Bay, né? Mas a 12ª vitória veio, a seed one está mantida. E nós varremos mais uma divisão, né? Quando falamos que Aaron Rodgers é o rei do norte, é literalmente do norte. Não só da NFC Norte, mas também da AFC Norte. Afinal de contas, batemos também Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, mais uma divisão no papo, além, né, da NFC Oeste, que a gente já tinha varrido lá atrás também, uma divisão extremamente competitiva que dispensa, né, maiores comentários. Mas vamos falar desse jogo, mais uma vitória com requintes dramáticos, com sufoco, com sofrimento, nos últimos minutos, né, coisa que a gente vai debater aqui nesse vídeo hoje também, deixa a gente um pouco preocupado, um pouco com o pé atrás. Essas duas últimas vitórias, principalmente decididas nos últimos minutos, preocupam, tá? Para quem é resultadista, ótimo, 12ª vitória, continuamos bem na parada, agora temos mais 2 adversários de divisão pela frente, né? Se Deus quiser, vamos derrubar, né, Minnesota Vikings aí, tirar eles da parada, né? Matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? E descontar, né? Devolver aquela derrota lá em Minnesota, onde fomos assaltados, inclusive. E depois temos o Detroit Lions para fechar também com chave de ouro. Então, em termos de resultado, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Agora, em termos de desempenho, a gente precisa fazer algumas análises mais profundas, mais criteriosas a respeito do Green Bay Packers, né? Sobre o jogo em si, pessoal, o Papai Noel, né, que nos presenteou no sábado, se chama Baker Mayfield. Ele simplesmente nos brindou com 4 interceptações nesse jogo, algo realmente formidável que nos ajudou muito, né? Praticamente 90% da vitória passou pelas interceptações do Baker Mayfield, que o Packers conseguiu contabilizar, né? Pelo menos isso. Agora, se você chega para qualquer torcedor e fala: olha, o Baker Mayfield lançou 4 interceptações contra os Packers e fala que o resultado final foi 24-22 para os Packers, esse torcedor que talvez não acompanha muito a NFL ia falar: mas ué, como é que pode? O cara lançou 4 interceptações e ainda o time dele só perdeu por 2 pontos de diferença? Pois é, rapaz. Olha só, mesmo com 4 interceptações, Cleveland Browns esteve no jogo até os últimos minutos da partida, com chances reais de vitória, que se não fosse a 4ª interceptação do Mayfield, né, pelo Russell Douglas, a vaca poderia ter ido para o brejo em casa, em pleno Natal, e a nossa invencibilidade poderia ter ido para o saco. Então, não necessariamente esse tanto de interceptações num jogo é garantia de vitória para quem intercepta, né? Vamos lembrar também que a gente conseguiu 3 turnovers contra o Tom Brady, né, na final da NFC passada, e nem assim nós conseguimos vencer o jogo, eles ganharam. Então, mesmo com 4 interceptações, nós ficamos ali no fio da navalha, com grande risco de ter perdido esse jogo, não fosse essa última interceptação do Russell Douglas, que nos deu a vitória, nos garantiu a vitória. Claro, vai ter, né, os caras que vão querer encher o saco, falar que teve pass interference, que a arbitragem ajudou. Galera que fala isso, quando é a favor do time dele, não fala nada, né? Passa a semana em silêncio absoluto, né? Então, assim, deixa os caras falarem, cara. Eles acham que a gente é ajudado, mas quando eles são ajudados também porque a arbitragem é ruim, é fraca e precisa se profissionalizar, mas quando é a favor deles, ó, bico calado. Mas quando é contra o Packers, você sabe, né? Nossa, os caras fazem um escarcéu desgramado para falar que a gente foi ajudado. Bom, sobre o jogo em si, galera, parece que toda partida o Packers precisa sair atrás do placar para acordar, né? Saímos atrás do placar de novo, eles abriram 6-0, e nós tivemos que, a partir desse touchdown, o Packers começou a entrar aos poucos no jogo novamente, né? A defesa acordar, a defesa pressionar mais, o ataque também, né, acordar, conseguir jogadas mais efetivas, né, ofensivamente falando também. Então, mais um jogo que a gente sai atrás e precisa desse sustinho, né, digamos assim, para entrar no jogo. Entramos no jogo, empatamos com o touchdown, né, de número 443 do Rodgers,
mais um recorde dele. Parece que ele acorda todo dia, né, e pensa assim, qual recorde baterei hoje? Porque, cara, praticamente todo jogo ele está batendo algum recorde, cara. Impressionante o que é Aaron Rodgers, impressionante os feitos, né, que ele tem conseguido no Green Bay Packers, a história que ele escreveu e continua escrevendo. Não só ele, como o Davante Adams também, né, tem conseguido seus recordes. Então, a gente fica muito feliz com isso. Quando o pessoal vai bem, né, o coletivo também acaba se sobressaindo. Então, Aaron Rodgers não só empatou com o Brett Favre, né, em número de touchdowns passados, como já, inclusive, obviamente, ultrapassou, já tem 445, afinal de contas. Passe 443 foi para o Allen Lazard e depois ele ainda passou para 2 touchdowns do Davante Adams, né? Essa conexão que é, sem dúvida, a melhor da NFL e não falha, tá? E aí o Packers foi para o intervalo com uma vantagem de 21-12 no placar. E aí, como eu costumava dizer para vocês, o Packers parecia que no primeiro tempo era um e no segundo tempo era outro, né? Geralmente, os primeiros tempos dos Packers eram abaixo da média e os segundos tempos eram avassaladores. Não tinha para ninguém. Esse jogo foi um pouco contrário. O primeiro tempo dos Packers foi muito melhor que o segundo, não só em termos de pontuação, mas em termos de produtividade, né? Ofensiva e defensiva. Afinal de contas, né, o placar do segundo tempo, só do segundo tempo, foi 10-3 para Cleveland. O Packers fez apenas um field goal em 30 minutos de jogo na segunda etapa, que é pouquíssimo para um time que pretende, né, ser campeão do Super Bowl, né? A produtividade foi baixíssima, ofensiva, embora na segunda etapa o jogo terrestre tenha entrado um pouquinho mais. No primeiro tempo não produziu absolutamente nada, nem Aaron Jones, nem A.J. Dillon. No segundo tempo melhorou nesse quesito, mas parece que o ataque dos Packers tirou o pé, né? Ou tirou o pé, ou realmente alguma coisa não estava muito afiada ali e o Matt LaFleur não conseguiu dar um jeito do ataque produzir, né, no segundo tempo. Tanto assim que só ficamos com o field goal, né? Aí é alguma coisa que a gente já começa a ter que se perguntar. Será um relaxamento natural? Será um cansaço já dessa maratona de jogos, né? Uma temporada agora com uma semana a mais, né, de temporada regular? Isso tem que ser avaliado, porque a queda de rendimento no segundo tempo, principalmente ofensiva, foi brusca. No primeiro tempo tudo correu maravilhosamente bem, mas no segundo tempo a coisa desandou. Defensivamente, ontem eu estava vendo até no ESPN League levantar essa bola e eu achei um pouco de exagero, tá? Não discordo totalmente, mas também não concordo totalmente. No seguinte sentido, a pergunta era se a defesa dos Packers poderia comprometer, né, a equipe nos playoffs. E acho que esse não é o nosso grande problema, sinceramente. Acho que nós temos outros setores que podem ser determinantes para a conquista ou não do Super Bowl, para um bom desempenho ou não nos playoffs, que no caso é a linha ofensiva, que eu preciso destacar o belíssimo trabalho da nossa linha ofensiva, do coordenador dessa unidade, o Adam Stenavich, que preparou uma linha ofensiva muito boa, muito forte, para encarar um dos melhores pass rushers da liga, né, um dos líderes em pressões, que é o Myles Garrett. Simplesmente ele desapareceu na partida. Aaron Rodgers praticamente não foi, né, sacado, né, efetivamente nesse jogo. Então, um belo trabalho de uma linha ofensiva que cada semana que passa está mais desfalcada, seja por lesões, seja por Covid também. Infelizmente, os números de casos de Covid nos Packers têm aumentado, assim como em todas as outras franquias, né? É algo que às vezes acho que a NFL tem que ficar de olho. Talvez essa temporada pode até se estender um pouquinho mais com jogos adiados, porque o número de jogadores infectados cresce muito a cada dia. Então acho que tem que ligar esse alerta à NFL, porque a coisa pode descambar e atrapalhar o final de temporada. Mas voltando, a linha ofensiva fez um brilhante trabalho nesse jogo. Mas ela, né, pode oscilar bons e maus momentos, dependendo das partidas. Isso pode ser determinante numa pós-temporada. Assim como Special Teams, que não fez nenhuma grande farofada nesse jogo, é bom que se diga, tá? Mas que não inspira nenhuma confiança pra gente, né? E que precisa ser melhorada, muito melhorada ainda, a cada jogo que passa. Então acho que essas duas unidades podem, né, trazer alguns problemas nos playoffs, né, se elas não tiverem numa boa noite, né, tanto individualmente quanto coletivamente. Agora a defesa
Você vai falar que uma defesa que interceptou Baker Mayfield 4 vezes nessa partida seria o grande problema dos Packers para os playoffs? Sinceramente, eu acho que não. Aí você pode falar, mas na questão de jardas terrestres cedidas, verdade, isso eu te dou razão. Os Packers têm cedido muitas jardas terrestres nas últimas partidas. É claro que contra o Cleveland Browns, né, a gente encarou o Nick Chubb, que é um running back elite, de primeira prateleira, tem muita qualidade. Então a gente sabia que ia ter essa dificuldade. Mas para algumas outras equipes, por exemplo, como o Ravens, o Chicago Bears, ali a gente permitiu algumas jardas terrestres um pouco além da conta. É uma deficiência que a gente tinha há muitos anos. Da temporada passada para cá a gente melhorou bastante do que era, um caminhão que a gente cedia de jardas, às vezes 200 jardas para um running back num jogo, não tem sido assim. Mas deixou um pouco a desejar sim nesses últimos jogos em termos de jardas terrestres cedidas, tá? Mas eu acho que a secundária tem feito um brilhante trabalho. Eric Stokes está muito bem entrosado com o Russell Douglas. Você imagina agora quando o Jair Alexander voltar então, tendo Douglas e Stokes jogando o que estão jogando e ainda o Jair Alexander voltando agora para essa reta final de temporada, então, o que vai agregar ainda mais em qualidade na nossa secundária. Russell Douglas, esse achado, né, nosso no meio da temporada, aí, mais 2 interceptações para ele nesse jogo. Né? O nosso pass rush também, Rashan Gary liderando impressões ali, excelente jogador, né? Fazendo uma temporada brilhante. Preston Smith pressionando bem, né? Devondre Campbell mais uma boa partida, né? Kenny Clark voltando bem também. Então eu acho, cara, que a nossa defesa, para os padrões que a gente estava acostumado a ver nas últimas temporadas, evoluiu demais. E eu ainda coloco a nossa defesa entre as 10 melhores da liga, sem dúvida, tá? Mas, claro, precisam algumas coisas serem melhoradas, principalmente nesse quesito das jardas terrestres cedidas e alguns momentos ali que dão um branco na nossa secundária, algumas big plays que a gente tem aceitado, que não é comum e a gente teria que evitar, tá? Mas, por exemplo, Darnell Savage, depois do jogo desastroso que ele fez contra Baltimore, voltou bem, conseguiu mais uma interceptação. Chandler Sullivan é um jogador que também não tenho muita confiança nele, mas fez um bom jogo, conseguiu uma interceptação também, compõe bem ali, né, no nosso segundo nível, tá? Mas assim, eu não acho que esse seja o nosso grande problema para os playoffs, a defesa. Acho que a defesa está muito bem, tá? De modo geral, está muito bem. Os números têm sido expressivos, tá? Acho que nós podemos também pressionar um pouco mais o quarterback, né? Temos jogadores, como falei, Rashan Gary, Preston Smith, Devondre Campbell, para fazer esse trabalho, né? Mas pode melhorar para forçar mais turnovers, tá? Claro que contra quarterbacks de nível não tão alto é mais fácil, né? Mas eu cobro essa pressão contra quarterbacks de nível mais elevado, porque é esse tipo que a gente vai enfrentar nos playoffs, tá? Então, só para resumir, acho que esse não é o nosso grande problema. Me preocupa mais a linha ofensiva, essa oscilação por conta das lesões e casos de Covid, e o Special Teams por conta de toda a deficiência que vocês já estão cansados de saber, e isso pode definir um jogo, sem dúvida nenhuma, em se tratando de playoffs. E para encerrar, galera, focar nesses 2 últimos jogos, né? A gente sofreu demais para vencer esses jogos. Contra Baltimore, nós só não perdemos o jogo, talvez, porque o John Harbaugh tentou arriscar a conversão de 2 e errou. Se eles fossem para o para o extra point, o jogo teria ido para a prorrogação, eles sabem lá o que ia acontecer. E contra o Cleveland Browns a gente só não perdeu a invencibilidade em casa porque no último lance de ataque, né, dos Browns, o Baker Mayfield foi interceptado. Senão a gente tomaria essa virada em casa, tá? Então a gente tem que se atentar a isso. Packers precisa ter essa consistência, essa regularidade, os 4 períodos, porque os finais de jogo têm sido dramáticos. Contra os Ravens foi assim, contra os Browns foi assim, mas você vai se lembrar também dos jogos dramáticos que a gente teve contra o São Francisco, ganhando no último lance com field goal, contra o Cincinnati Bengals na prorrogação também. Então foram jogos duríssimos, vencidos no sufoco, no sofrimento, e o coração uma hora não vai aguentar, né? Então o Packers está andando ali no fio da navalha, está se arriscando demais, deixando passar a oportunidade de matar os jogos quando tem, tá? É que nem a famosa lei de Júnior, né, que a gente costuma ver aí. Quando você enfia a faca no inimigo, você tem que rodar, porque senão o cara sobrevive. É o que nem a história da cobra. Você
tem que matar a cobra paulada na cabeça, porque senão, né, ela pode sobreviver e te dar um bote. Packers tem que se atentar a isso, porque se tratando de playoffs, deixar um jogo em aberto até os últimos minutos pode ser um risco muito grande e uma probabilidade muito maior de derrota. Tá certo, galera? Mas é isso aí. Domingueira, 2 de janeiro, pós-ano novo. Packers e Vikings, prime time, Sunday Night Football, e a gente vai buscar a 13ª vitória. E de quebra, não só já provavelmente garantir a nossa seed one, como também derrubar o Minnesota Vikings dos playoffs, que é uma coisa mais gostosa que essa. Não tem, né? Isso aí, galera. Então até semana que vem com mais vídeos no canal. Um grande abraço a todos. Go Pack, go!